Amém, queridos, graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos com um problema que nós sempre queremos ter: falta de cadeiras. Amém? Esse é um problema bom, mas nós estamos já providenciando mais cadeiras e não dá para providenciar mais espaço, né? Mas a gente vai tentar organizar de uma maneira que caiba mais. E estamos providenciando também para dar uma climatização maior. Por enquanto, comprar mais ventiladores, né? Mas futuramente climatizar com ar-condicionado, para que nós tenhamos um ambiente mais agradável de culto. Mas vamos desfrutar da presença de Deus, amém, amados, da maneira como podemos. Como a pastora falou, nós estamos numa sequência de palavras a respeito de portas esse ano. E portas falam sobre lugar de entrada e de saída. E nós entendemos que esse é um ano onde Deus vai fazer com que algumas entradas em nossas vidas e algumas saídas sejam liberadas também em nossa vida. Deus vai introduzir algumas coisas, mas vai retirar algumas outras também, tudo para que o seu propósito e a sua vontade se cumpra em nossas vidas. Então as portas são um lugar de acesso, você pode, por onde entram e saem coisas. E nós vamos, a partir já de domingo passado, nós baseamos já nessa mensagem, nesse texto, e nós vamos basear durante todo o ano uma sequência de mensagens em cima da restauração das portas de Jerusalém, que se encontra no capítulo 3 de Neemias, quando Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes, direcionado pelo Senhor e sentindo a necessidade e movido pelo Espírito Santo, ele se dispõe a ir até Jerusalém, que havia sido destruída 170 anos antes pela Babilônia, e os muros de Jerusalém, que significam a fortaleza, a segurança, né, a privacidade da cidade e a identidade da cidade, os muros representavam isso, haviam sido destruídos, e as portas, a cidade de Jerusalém, particularmente, tinha 12 portas ao redor de seus muros, haviam sido destruídas e queimadas a fogo. Então, logo depois de 70 anos de cativeiro que Israel foi submetido, Deus levantou a nação assíria para derrotar o Império Babilônico, e quando o rei Ciro assumiu, ele fez um decreto que o povo de Israel poderia voltar para as suas terras, voltar para as suas cidades. E com isso, Esdras, mais os sacerdotes Zorobabel, eles lideraram uma turma de pelo menos 50 mil hebreus que estavam na Babilônia, e eles voltaram para a região de Israel, para Canaã. E alguns permaneceram na Babilônia. E aqui nós temos uma lição que Deus, quando Deus quis que o povo saísse do Egito, o Senhor tirou o povo do Egito, mas da Babilônia o povo teve que sair. Então, o Egito, ele representa o mundo, representa o sistema humano e mundano. Desse o Senhor Jesus nos tira, o Senhor Deus nos tira pelo milagre, pela salvação de Jesus. E a Babilônia representa o sistema religioso. Desse nós temos que sair. Amém? Mas muitos preferem permanecer na Babilônia. Muitos preferem permanecer sendo escravos de um sistema religioso, de um sistema que lhe tira do lugar onde ele deveria estar, que no caso de Israel,
o lugar era a terra que Deus havia prometido para eles, Canaã, e escolhem permanecer cativos de um sistema que escraviza, ao invés de liberar para fazer a vontade de Deus. Esses 50 mil hebreus voltaram para as suas terras, mas eles, durante 100 anos, eles não conseguiram simplesmente reerguer os muros de Jerusalém. Alguns construíram algumas casas, mas os muros da cidade ao redor eram escombros, eram ruínas, e as portas também estavam queimadas. 30 anos depois que eles voltaram do cativeiro, Esdras começou uma obra de restauração do templo de Salomão, que havia sido também destruído pela Babilônia, queimado e tudo. E Esdras começou com o sacerdote Zorobabel uma obra de restauração do templo. E eles reconstruíram o templo. Então, 70 anos antes de Neemias ir até Jerusalém para reconstruir os muros, o templo havia sido restaurado. E eu estou fazendo um resumo da mensagem de domingo aqui rapidinho, como introdução para a mensagem de hoje. Então, qual era a situação de Israel? O povo estava em Jerusalém, o seu culto havia sido restaurado, os rituais de sacrifício haviam sido restaurados, o ofício sacerdotal tinha sido restaurado, pelo menos em parte, mas o povo ainda vivia em meio aos escombros que representavam as consequências do seu pecado, das suas escolhas erradas, da sua rebeldia contra a ordem de Deus de se arrependerem dos seus pecados. E esse é o retrato de muitos cristãos hoje. Eles têm a sua vida espiritual, vamos dizer assim, a sua vida devocional ou a sua vida religiosa, de certa maneira restaurada, pois eles participam dos cultos, participam dos rituais, oram, leem a Bíblia, dão dízimo, ofertam, cantam, choram, se emocionam, mas a sua vida pessoal muitas vezes está em escombros, está em ruínas. Áreas da sua vida, como área financeira, área de relacionamentos, área profissional, casamento, vida sexual, vida emocional, está completamente destruída por escolhas erradas que ele fez antes de restaurar o templo. Estão entendendo isso? Então, Jerusalém podia permanecer daquela maneira? Sim, podia. Mas Jerusalém era conhecido como a cidade de Deus. Ela era conhecida como a menina dos olhos de Deus. Era conhecido como o lugar onde a glória de Deus era resplandecida para as nações. Jerusalém havia sido projetada e construída para que o nome de Deus fosse proclamado através dela. E como se Deus seria glorificado com a cidade em ruínas, em escombros? Só a restauração do templo não era suficiente. Jerusalém continuava sendo motivo de escárnio e de zombaria para todos que passavam por ela. E aquilo ali incomodou Neemias. Neemias disse: não, Jerusalém é a cidade de Deus, ela foi projetada e criada para ser a glória de Deus, então eu preciso restaurar os muros. E essa é a consciência que nós devemos ter. Além de uma vida em comunidade na igreja, nós precisamos ter a consciência que o Senhor quer nos restaurar por completo. Amém? Deus, ele não quer simplesmente nos salvar para nos colocar no céu e nos livrar do inferno. O Senhor quer que sejamos o lugar onde a sua glória resplandeça aqui na terra. E para que a glória de Deus resplandeça aqui na terra, nós temos que ter as áreas da nossa vida restauradas pela obra do Espírito Santo de Deus. E Neemias fez essa obra em Jerusalém. Neemias é uma figura do Espírito Santo, que restaurou os muros de Jerusalém e as portas de Jerusalém. E nesse capítulo 3 especificamente, fala a respeito da edificação dos muros, mas fala também a respeito da edificação dessas 12 portas. E cada porta daquela de Jerusalém havia um nome e havia uma finalidade. E nós podemos, então, essa primeira porta de hoje é chamada a Porta das Ovelhas. Depois nós vamos ver, ainda tem a Porta do Peixe, a Porta Velha, a Porta do Vale, a Porta do Monturo, a Porta da Fonte, a Porta
a porta dos cavalos, a porta do gado e termina na porta das ovelhas. Então, você lê, se você já abriu sua Bíblia aí em Neemias capítulo 3, você vai ver no versículo 1 e 2 o que diz o escritor. Neemias 3, versículo 1 e 2 diz: Levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Mear consagraram, e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nessa noite nós queremos consagrar a Ti a nossa vida, os nossos ouvidos, a fim de que a Tua palavra, Deus, possa ter acesso ao nosso interior, ao profundo da nossa alma e do nosso espírito, a fim de que, Deus, a Tua voz possa ecoar no nosso interior, de forma, Senhor, que ela cause impacto e mudança e transformação, Senhor, e que o Senhor nos ajude a restaurar, Pai, a nossa vida, a restaurar os escombros que existem ainda como resquício de escolhas erradas, de decisões equivocadas que nós tomamos, Pai, de caminhos errôneos que nós escolhemos, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a reparar os erros que essas escolhas erradas trouxeram como consequência, Pai. E que em nome de Jesus a Tua palavra venha como bálsamo, venha como o norte, venha como, Deus, a direção, a fim de que possamos saber como edificar cada área dessa da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos ser para a Tua glória, assim como Jerusalém foi projetada para ser. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, é o que te pedimos. Amém e amém. Glória a Deus. Então, tudo começa pela porta das ovelhas. Por que será que começa pela porta das ovelhas? Alguém tem alguma ideia? Não. Tudo começa e termina pela porta das ovelhas. Nós entendemos que nada na palavra de Deus é por acaso, e sem querer forçar nada, nós entendemos que o Senhor Deus, Ele quer nos ensinar a respeito de detalhes que existem na palavra de Deus, que foram colocados ali, a fim de que possamos esmiuçar e tirar lições a respeito disso, dessas coisas. E em João capítulo 10, verso 9, o Senhor Jesus falando a respeito sobre o bom pastor, Ele diz, a partir do verso 1, diz: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas deles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tomou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem a mim antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará passagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor.
o bom pastor, dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Então, nós passamos a entender por que começou a restauração pela porta das ovelhas. Porque a porta das ovelhas representa o próprio Jesus. Tudo em nossa vida deve iniciar a partir de Jesus. Ele é o alfa e o ômega. Então a obra de restauração dos muros de Jerusalém começou na porta das ovelhas e terminou nela. Porque tudo em nossa vida deve ter Jesus como princípio e como fim. Ele precisa ser o alfa e o ômega em nossas vidas. Amém? Tudo que nós formos fazer precisa ser baseado em Jesus. Precisa passar por Ele primeiro. Tudo que nós fazemos fora desse crivo ou fora desse princípio está fadado ao fracasso ou a dores de cabeça. Porque mesmo que você faça algo que aparentemente tenha sucesso ou dê certo, se não começou em Jesus, se não foi uma ordem dada pelo Senhor Jesus, isso pode ter sucesso durante um tempo, mas vai trazer dor de cabeça e vai trazer prejuízos sem medidas para a sua vida lá no final. Como diz o escritor aos Provérbios, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu final são morte, são caminho de morte. Então, queridos, sempre que você tiver uma escolha, um projeto, algo para fazer, peça a direção de Deus, não dê um passo, não ultrapasse enquanto houver dúvida. Busque a orientação de Deus, diz: Senhor, é isso que o Senhor tem para a minha vida, é isso que o Senhor projetou para mim, é isso que o Senhor planejou para mim, o Senhor está nesse negócio. Eu creio, Senhor, queridos, que Deus está levantando uma geração que tem aprendido a se tornar dependente deles. Durante muito tempo nós vivemos como cristãos, chamando Jesus de Senhor, mas sendo donos de nossas próprias vidas, de nossas próprias escolhas, de nossas próprias decisões. Mas o Senhor tem levantado um exército nesses dias em que a sua vontade já não mais lhe prevalece, mas a vontade daquele que o arregimentou é que é fundamental para a sua vida. E isso tem feito a gente restaurar a porta das ovelhas, porque é o primeiro lugar por onde nós devemos passar, é por Jesus. Nós temos que entrar por Ele, nós temos que entrar pela vontade dEle, nós temos que entrar pelo propósito dEle, nós temos que entrar pelo crivo da vontade dEle. E, queridos, eu tenho entendido que Deus tem levantado jovens que têm entrado em idade universitária e que eles não têm mais escolhido seus cursos pelo dinheiro que vão ganhar ou pelo status que a sua profissão vai dar, mas eles têm perguntado ao Senhor: Senhor, que área o Senhor quer me usar? Onde o Senhor quer que eu seja usado por Ti? E é nessa área que eu vou trabalhar, é nessa área que eu vou investir de preparação para a minha vida, porque antes de ter uma profissão, eu sou servo do Senhor, eu sou profeta de Deus, e antes de ter um trabalho temporário, eu tenho que pensar no meu propósito eterno. Então, pais, aí está a dica: orientem os seus filhos desde cedo a buscarem a vontade de Deus para eles, a fim de que eles não percam tempo em anos numa faculdade, em um curso que no final da vida, no final das contas, eles vão entender que não tem nada a ver com eles ou com o que Deus tem para eles. Nós não somos mais uma geração ignorante, queridos. O Espírito Santo tem trazido luz para nós, entendimento de que é um novo tempo, e esse novo tempo exige uma nova conduta e uma nova mentalidade. Nós não podemos continuar caminhando como aqueles que nos trouxeram até aqui caminharam no passado. Nós temos que ir além do que eles foram. Nós temos que ir além do que os nossos pais foram. Aquilo que eles trouxeram para nós serviu para nos trazer até aqui. Mas se nós quisermos irmos adiante, nós precisamos dar um passo a mais. Até porque os dias são maus. A iniquidade se multiplica nos nossos dias. Então, se eles pagaram um preço, nós temos que pagar 2 vezes esse preço, se nós quisermos ser usados e fazer a vontade do Pai.
Só que a porta das ovelhas, ela não é uma porta fácil, ela não é uma porta atrativa, ela não é uma porta que tem muito glamour. Pelo contrário, para que servia a porta das ovelhas? Como dizia o seu nome, a porta das ovelhas não era feita para pessoas entrarem por elas, mas era para as ovelhas que eram levadas para o templo, para o sacrifício, serem introduzidas na cidade. Então ela era uma porta diferente das outras, ela era uma porta pequena e estreita. E isso lembra de vocês alguma citação de Jesus? Não. Lucas 13, 24, Jesus disse, a partir do verso 22, Jesus diz: percorri as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor, são poucos os que se salvam. E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Em outra parte do Evangelho, Jesus diz que a salvação, ela passa pela porta estreita. Existe uma porta larga, onde o seu acesso é de perdição e de pecado, mas a porta estreita, ela conduz à salvação. Então, a porta das ovelhas não era uma porta muito atrativa, e talvez fosse uma porta que Neemias disse: não, nem vamos restaurar essa aí, essa porta é tão feia, não serve nem para embelezar o muro. Mas foi a primeira porta que Neemias procurou restaurar, foi a porta das ovelhas, a porta por onde passavam as ovelhas para o sacrifício no templo. A porta que apontavam para o Cordeiro de Deus, para Jesus, o Filho de Deus. E isso tem um significado tremendo, queridos. Se você já entendeu no Espírito, você vai entender o que o Senhor está querendo nos falar nessa noite. Amém, amados? Então, a porta estreita não é uma porta muito atrativa, não é uma porta que todos querem escolher. E a vontade de Deus, o propósito de Deus, escolher Jesus hoje não é tão fácil. As pessoas preferem estar numa balada, numa festa regada à bebida e à prostituição, do que estar num ambiente onde você tem que buscar a Deus e confessar os seus pecados e ser confrontado pela sua vida errada. É ou não é verdade isso? O que é mais prazeroso, você passar pela porta larga ou pela porta estreita? Para a carne, o que é mais prazeroso? A larga, a escolha da larga é muito mais fácil. Por isso que a porta estreita, ela não é atrativa, porque ao passar pela porta estreita, você está dizendo: eu estou deixando toda a minha vontade, toda a minha carne, todos os meus desejos humanos para trás, e a partir de eu passar por essa porta, a minha vida não me pertence mais, pertence ao Senhor Jesus. Ao passar pela porta das ovelhas e ao restaurar a porta das ovelhas, você está dizendo uma coisa: eu não tenho mais uma vida. Você passa a dizer como Paulo: já não vivo eu, mas Cristo agora vive em mim. E se Cristo vive em você, já não é mais a sua vontade, já não é mais as suas coisas, já não é mais seu dinheiro, já não é mais o seu tempo, já não é mais o seu bem-estar, mas tudo corresponde a Jesus. Já não tem mais nada a ver contigo, tudo é com Ele. Esse é o preço de se passar pela porta estreita, querido. Esse é o preço de se restaurar a porta das ovelhas. Mas essa é a primeira porta que precisa ser restaurada em nossas vidas. A porta de entregar tudo nas mãos de Jesus. A porta das ovelhas, ela fala sobre sacrifício. Ela aponta sobre sacrifício. Era por onde as ovelhas passavam para o sacrifício. E não há sacrifício sem renúncia, não há sacrifício sem perda, não há sacrifício sem entrega, sem preço a ser pago. E se nós queremos restaurar essa porta, nós temos que ter consciência disso, de que o evangelho que o Senhor Jesus nos apresentou não é uma cesta básica, cheia de guloseimas, cheias de brindes, cheios de aperitivos para que a gente se regale, mas o evangelho é
uma procuração que você está assinando, entregando tudo que você tem, que na verdade não é seu, porque nada que você recebeu vem de você mesmo, mas vem do Pai das Luzes. Você está devolvendo para Ele, dizendo: eu não tenho direito sobre nada disso, tudo é teu, Senhor. E quando eu falo tudo, é tudo. O Senhor Jesus disse: todo aquele que não renunciar, pois a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. E se você for procurar essa palavra tudo, no grego, no hebraico, no aramaico, na vulgata, no grego koiné, vai significar tudo. Você vai dizer: pastor, então eu vou ter que abrir mão de tudo para seguir a Jesus? Se Ele for bem gracioso com você, Ele vai te permitir ficar com algumas coisas. Mas quando Ele diz isso, Ele quer dizer que no seu coração deve ter a disposição de entregar tudo para Ele, caso Ele lhe peça, caso lhe for reivindicado. O reino de Deus é como um rapaz que chegou numa loja e ele queria comprar uma joia muito valiosa para dar de presente para sua esposa. E o vendedor disse: quanto você tem para comprar essa joia? Ele disse: eu tenho alguns R$1.000 aqui no bolso. Ele disse: não é o suficiente. Quanto você tem no banco? Ele disse: no banco eu tenho mais alguns R$1.000, mas... ele disse: ainda não é suficiente. Ele disse: então de repente eu posso vender o meu carro e conseguir mais algum dinheiro para comprar essa joia. Ele disse: você tem um carro? Ele tem. E você vai ficar a pé? Ele disse: não, a minha esposa tem um. A sua esposa tem um carro também? Tem. Então seria os 2 carros que você teria que vender. Ele disse: mas e aí, como é que é isso? E a minha casa fica longe do trabalho. Ele disse: você tem uma casa? Tenho. Então você teria que vender a sua casa também para comprar essa joia. Mas onde eu ia morar com os meus filhos? Aí você tem uma esposa e filhos? Tenho. Você teria que abrir mão deles também para comprar essa joia. O homem disse: mas assim eu ia deixar de viver. Aí ele disse: eu vou fazer um trato com vocês. Você troca tudo isso que você tem e eu te dou essa joia. E eu te deixo você administrar, continuar administrando essas coisas que você tem até o final da sua vida. Mas lembrando-se sempre que elas são minhas, não são suas. Esse é o princípio do Evangelho. Foi isso que Jesus fez conosco. Quando você encontrou essa pérola de grande valor, você teve que se dispor a abrir mão de tudo quanto você tem para adquirir ela. Mas o Senhor Jesus, por ser gracioso, Ele permitiu que você continuasse administrando aquilo que você tem, mas lembrando-se sempre que já não é mais seu, pertence a Ele. Amém, amados? Isso não inclui só seus bens materiais, isso inclui sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos, sua família. É esse o preço que tem que ser pago para passar pela porta das ovelhas ou para restaurar a porta das ovelhas. Neemias sabia muito bem disso. Neemias abriu mão de um emprego muito legal, muito joia, de um emprego que qualquer pessoa queria. Ele era o copeiro do rei, ele era um homem de confiança do rei, do maior império do mundo então existente. E ele abriu mão de tudo aquilo ali para voltar para os escombros de Jerusalém, para restaurar uma obra que ele não tinha nada a ver com ela. E talvez você tenha dito: mas Senhor, existe tanta gente com problema. Isso aí não é problema meu não, isso aí é cada um arca com as consequências dos seus pecados. Mas aí você vai se perguntar para Deus: Deus, o Senhor se importa com o problema daquela pessoa? O que é que você acha que Deus vai dizer?
Sim. E sabe o que é que ele vai responder para você? Se eu me importo, você também deveria se importar. Se é importante para mim, deveria ser para você também. Se o sofrimento daquela pessoa dói em meu coração, deveria doer em você também. E se eu desejo fazer algo para mudar aquela história, a situação daquela pessoa, você também deveria ter esse desejo. Então é essa consciência, é esse sentimento que nos faz sair da nossa zona de conforto, abrir mão de tudo que nós temos, passar pela porta das ovelhas e ir como ovelha muda para o sacrifício. Lembre-se que o sacrifício chegava vivo no altar. As ovelhas não eram abatidas fora do altar, elas eram sacrificadas no altar. Então elas eram conduzidas até o altar e eram sacrificadas ali. Um bode, um cabrito ia esperneando, ia reclamando, ia berrando, esperneando, querendo amarrar. Existe a expressão amarrar o bode, né? É que um bode, quando amarra no canto, para você tirar ele do canto, meu filho, é difícil. A ovelha não. A ovelha vai mansinha para o sacrifício, sem dar nenhum berro, sem dar nenhum berro, sem reclamar, sem espernear. Porque ela nasceu destinada para aquilo. Quantos de nós temos sido os bodes ou cabritos, esperneando, berrando, fazendo o maior estardalhaço quando Deus nos pede alguma coisa, queridos? Quando nós nascemos para sacrificar, quando na verdade nós nascemos para passar pela porta das ovelhas, pela porta estreita. E é por isso que Neemias restaurou em primeiro lugar essa porta, porque era tão importante. Essa porta aponta para a restauração do sacerdócio e dos ministérios. Falei isso aqui domingo passado e eu vou voltar a falar. Esse povo estava há 100 anos vivendo entre aqueles escombros e ninguém tinha levado uma estratégia a êxito para reconstruir os muros de Jerusalém. Eu creio que muitos homens durante esses 6 anos se levantaram com projetos, com ideias, com determinação de reconstruir aqueles muros, mas nenhum teve êxito. E Neemias, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele chegou lá, ele viu a necessidade que tinha, ele traçou um planejamento, ele motivou as pessoas, e em 52 dias, em menos de 2 meses, ele restaurou os muros e as portas de Jerusalém, da maneira original como existia, que estavam há 100 anos em escombros, e ninguém conseguia reerguer. Como Neemias conseguiu isso? Em primeiro lugar, Neemias foi totalmente dependente do Senhor. Neemias, ele fez uma viagem de 1.400 quilômetros da fortaleza de Suzã até Jerusalém. Isso no lombo de um animal deve ter durado quase 1 mês. Quando ele chegou de viagem, ele não foi descansar. A Bíblia diz que ele foi fazer um reconhecimento da área, e ele saiu sozinho no lombo do seu animal, percorrendo a cidade. Durante toda a noite ele percorreu os escombros da cidade. E a Bíblia diz que Neemias orou ao Senhor, pedindo perdão pelos pecados dos seus pais, dos seus antepassados, da nação de Israel, daquele povo que vivia ali entre os escombros. Neemias orou, clamando ao Senhor. E eu tenho certeza que aquela noite ali foi uma vigília que Neemias fez ao Senhor. E enquanto ele andava por aqueles escombros, o Espírito Santo de Deus ia ministrando ao coração dele, ia dando a estratégia, ia dando o planejamento, ia dando a maneira, ia colocando a palavra na boca dele, que ele diria aos líderes de Israel. Ele foi dando toda a direção como Neemias devia trabalhar. E o nosso grande erro é esse. Nós vemos uma necessidade, nós queremos logo arregaçar as mangas e tentar realizar de qualquer jeito.
E muitas vezes nós estragamos ainda mais a situação. A nossa primeira tarefa deve ser orar. A oração não deve ser o último recurso quando tudo está perdido, mas deve ser o primeiro quando nós precisamos de uma direção. Mas nós temos invertido a ordem disso. Nós só vamos orar quando tudo que nós fizemos não deu certo. Aí vamos orar para Deus vir. Se nós tivéssemos orado antes, o Senhor teria dado a direção certeira e nós não teríamos nos frustrado tanto no processo. Neemias, ele foi conduzido pelo Senhor naquela noite. E ele chegou e ele criou uma estratégia. Ele disse, é simples. Cada família vai reconstruir a parte que está à frente da sua casa, no muro. E com isso a obra vai ser terminada simultaneamente e em tempo recorde. Ao invés de nós concentrarmos muita gente só numa parte do muro, nós vamos concentrar grupos em cada bloco do muro, e assim o muro vai ser reconstruído simultaneamente. E cada família reconstruiu a parte do muro que estava à frente da sua casa. Isso fala que a restauração do muro de Jerusalém passa pela restauração das famílias, passa pela restauração das casas. E é por isso que Deus tem ministrado tanto sobre família nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Deus tem investido em ministério de casais, em ministério de famílias, porque infelizmente o conceito mundano tem entrado dentro da igreja. E existem casais casados dentro da igreja que vivem uma vida familiar pior do que muitos que não conhecem ao Senhor Jesus. Que envergonham até um pecador. E enquanto nossas casas não estiverem restauradas, nós não temos autoridade para exercer restauração no reino de Deus. A restauração dos meus muros começa dentro da minha casa. E o que aconteceu então? A primeira parte do muro que foi reconstruída foi em frente à casa dos sacerdotes. E em frente à casa do sacerdote Eliasibe. Sabe o que quer dizer o nome Eliasibe? Deus restaura. O Deus que restaura. Mais claro, impossível, não é verdade? Deus começou a restauração pelos sacerdotes, pela liderança, pela cúpula. Deus, ele não começa a restauração de baixo para cima, ele começa de cima para baixo. Não que o líder ele está acima, mas em termos de responsabilidade, daqueles que estão à frente, daqueles que devem ser referência. E se for contextualizar para nós hoje, todos nós somos sacerdotes. Que Pedro disse que ele instituiu uma nação de reis e sacerdotes para a sua glória. Então todos nós somos sacerdotes. Mas levando em consideração que os sacerdotes naquela época eram líderes espirituais que conduziam o povo sob a direção do Senhor, nós entendemos que Deus ele sempre começa essa restauração pela liderança da igreja. Porque senão nós seremos um lugar cheio de hipocrisia, queridos. Aqueles que estão tentando conduzir vocês não vivem aquilo que pregam, não vivem aquilo que não vivem no lugar para onde Ele quer te conduzir. E Deus tem mudado esse conceito de liderança no reino de Deus. Nós vemos lá em Timóteo, nós estamos falando para o Mício essa semana, nós vemos lá em Timóteo que os requisitos que Paulo dá para Timóteo a respeito do bispo e do diácono da igreja, não existe um requisito sequer que fale sobre dons,
sobre habilidade, sobre facilidade de fazer alguma coisa. Todos os requisitos, todos os atributos, eles falam sobre caráter. Seja hospitaleiro, não seja dado ao vinho, marido de uma só mulher, que cuide bem da sua casa, que seja exemplo. Mas nós mudamos, o camarada fala bem, é carismático, tem uma oratória envolvente, vamos consagrá-lo, vamos botá-lo no púlpito para pregar. Ele vai atrair as pessoas. E com isso nós prostituímos o altar, queridos. Colocamos pessoas que sabem fazer, mas que não são aquilo que fazem, para conduzir o rebanho do Senhor. Pessoas que não entraram pela porta das ovelhas, não sacrificaram suas vidas, não sacrificaram suas vontades, o seu ego. E aí o Senhor Jesus diz que aquele que não entra pela porta das ovelhas é ladrão e salteador. O Senhor está levantando não estrelas, não pessoas que tenham seus nomes sendo aclamados ou fã-clubes que sejam levantados em nomes. Deus está levantando homens e mulheres anônimos, profetas sem face, que têm se escondido atrás da cruz do Senhor Jesus e têm dito: importa que Ele cresça e que eu diminua. Homens que digam como Paulo como Pedro e João na porta do templo, onde havia um paralítico pedindo esmolas, e muitas pessoas passaram ali e deram esmolas para ele, mas aquelas esmolas não mudavam a vida dele. Homens que passam pela porta das ovelhas não dão esmolas, eles mudam a vida das pessoas. A esmola pode matar a fome por um segundo, mas aqueles que passam pela porta das ovelhas, eles têm a água e o alimento que pode matar a fome eternamente das pessoas, porque eles já beberam dessa fonte, eles já comeram desse pão, eles já tiveram acesso a essa mesa e sabem conduzir as pessoas até ela. E Pedro e João, a Bíblia diz que eles olham para aquele homem e eles dizem: olha para nós. Aquele paralítico deve ter tido um susto, deve ter tido achado estranho aquele negócio. E eu tenho entendido que são esses tipos de líderes que Deus tem levantado nesses dias. Homens que possam dizer: olha para mim, olha para a minha vida, olha para a minha casa, olha como eu conduzo minha família, olha como eu conduzo minhas finanças, olha como são os meus relacionamentos, olha como eu trato minhas ovelhas, olha como eu trato aqueles que estão sobre mim, aqueles que estão sobre o meu comando. Olha para mim, olha para o meu testemunho, olha para a minha conduta. Diferentemente de muitos que pregam, que têm pregado por aí dizendo: não olhe para mim, porque se você olhar para mim você vai cair. Não olhe para mim, porque eu sou falho, Não olhar para você é uma coisa, não confiar em você é uma coisa, não olhar para o teu exemplo é completamente outra. Você que está à frente, você tem obrigação de ser exemplo, de ser referencial. Se você não é exemplo nem referencial, saia da frente da batalha. Vá fazer outra coisa. Vá para a retaguarda. Vá cuidar das bagagens. Mas a linha de frente é para a elite. É para aqueles que estão aptos para toda boa obra, que não tem do que se envergonhar.
Deus está levantando homens que batem no peito como Paulo e diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo tinha autoridade para dizer isso. Porque nós não dizemos hoje? Porque a nossa vida muitas vezes não condiz com o que essa sentença exige. Bater no peito e dizer: sede meus imitadores, não é presunção, não é orgulho, mas é a confiança de que você está servindo ao Deus da maneira correta, da maneira íntegra, e de que você pode fazer discípulos segundo você, segundo aquilo que Deus tem trabalhado e realizado, construído em você. E essa tem sido a minha oração de: Senhor, eu quero ser referência em todas as áreas da minha vida. E mesmo naquelas que eu ainda não sou referência, mas eu sei que Deus tem trabalhado nisso. E eu tenho me submetido a esse processo do Senhor. Porque eu sei que eu tenho que restaurar a parte do muro e a porta da ovelha que está à frente da minha casa. A porta da ovelha estava à frente da casa do sacerdote. Você entende isso, queridos? O acesso ao reino de Deus estava à frente da casa do sacerdote. Por isso que Jesus disse aos fariseus: vocês ficam na porta e impedem, nem entram e nem deixam que os outros entrem. Senhor Jesus, você não tem que ser impedimento para que as pessoas entrem, você tem que ser o restaurador dessa porta, o restaurador do verdadeiro evangelho, para que as pessoas possam entrar corretamente no reino. O Senhor tem restaurado o sacerdócio, tem restaurado os ministérios da igreja, e isso passa pela restauração da porta das ovelhas. A Bíblia diz que próximo à porta das ovelhas havia um tanque chamado Betesda. E vocês devem lembrar sobre a cura que Jesus fez de um paralítico no tanque de Betesda. O tanque de Betesda quer dizer lugar de misericórdia. Quando você passa pela porta das ovelhas, que é Jesus, pela porta estreita, você entra no lugar de misericórdia. No lugar onde suas feridas são curadas, onde as suas doenças são saradas, onde as feridas da alma são cicatrizadas, onde aquilo que te impedia de caminhar para cumprir o seu propósito durante anos é tirado, toda limitação, e você é restaurado. Só o que acontece? Existiam 5 tanques nesse tanque de Betesda, nesse poço chamado Betesda. A Bíblia diz que ele tinha 5 alpendres, ou 5 tanques. Esses 5 nós podemos apontar para os 5 ministérios de Efésios 6. Quando Paulo diz que Deus levantou uns para apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. E o Senhor tem restaurado esses 5 ministérios na igreja. Durante um tempo, o Senhor restaurou o ministério pastoral. O Senhor restaurou o ministério evangelístico, com as grandes cruzadas, as grandes concentrações de cruzadas evangelísticas ao redor do mundo. Depois o Senhor deu ênfase ao ministério profético, onde surgiram profetas nos 4 cantos da terra profetizando com palavras de revelação, palavras que apontavam para a igreja. Ultimamente Deus tem restaurado o ministério apostólico, que é o ministério mais abrangente que tem, é o ministério que capacita e envia, é o ministério que vai à frente, que abre frente de trabalho, é um ministério visionário, e Deus tem levantado apóstolos no mundo inteiro. Mas nesses últimos dias nós temos entendido que o Senhor tem restaurado o ministério de mestre, o ministério de ensino da igreja,
Porque mais do que nunca a igreja precisa voltar para a palavra e para o verdadeiro e genuíno ensino da palavra. E o Senhor me falou isso quando nós trouxemos o Anderson Bonfim ano passado na conferência. O pastor Rodrigo disse: Júlio, eu me assustei quando eu soube que vocês iam trazer o Anderson Bonfim, porque ele não é pregador de conferências, ele não é gente que atrai, a mensagem dele não atrai essa multidão. Mas quando eu vi ele trazendo aquelas mensagens e as pessoas grudadas nos olhos dele, eu entendi que é um novo tempo que a igreja do Senhor está entrando. E esse é o último grande avivamento que virá sobre a nossa igreja. Não é de manifestações, de milagres. Vai ser retornar para a palavra. Vai ser jovens, homens e mulheres com a cara mergulhada na palavra, pedindo revelação do Espírito Santo, e Deus dando revelação, ensinando as profundezas, os tesouros escondidos que existem na palavra de Deus. É isso que vai combater o espírito do anticristo. É isso que vai combater o espírito de engano. Certa vez perguntaram a uma pessoa que trabalhava na Casa da Moeda como ele detectava as notas falsas. E ele disse: só existe uma maneira, você conhecendo muito bem a verdadeira. Ele disse: nós passamos horas manuseando a nota verdadeira e apalpando e passando o dedo nela, de tal forma que se a gente pegar uma falsa, assim que a gente pegar, a gente vai perceber que ela é falsa. Só existe uma maneira de você combater a mentira e o engano, você tendo acesso à verdade, você conhecendo a verdade. E isso só vai ser possível se nós voltarmos para o verdadeiro e genuíno ensino da palavra. Por isso Deus tem levantado mestres nesses dias, nessa geração. E é por isso que projetos e ministérios como o Mício é tão importante, pastor Scott, pastor Sérgio, nesse novo tempo. Ministério que ensinam a palavra, que instigam você a buscar na palavra e não nos círculos de oração a direção de Deus para a sua vida. Deus tem restaurado os ministérios através da porta das ovelhas, queridos. Mas existe uma coisa que me chamou a atenção nessa história desse paralítico. No final da história, depois que ele é curado, ele estava há 38 anos esperando que a água se agitasse e ninguém levava ele lá no tanque. E Jesus diz: não, você não precisa ir lá não, venha, toma o teu leito e anda. E ele pega o leito e vai embora. E aí no versículo 11, 10, do capítulo 5 de João, diz: então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Os religiosos sendo religiosos. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Jesus sendo Jesus. Perguntaram, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Aquele homem encontrou-se com aquele profeta que mudou a história da sua vida. Transformou 38 anos de sofrimento em uma libertação instantânea. Mudou completamente a sua história. Mas ele não sabia nem sequer quem era aquele homem. Havia passado já algumas horas dessa cura. E perguntaram: quem era o homem que te curou? Ele disse: eu não sei. Ele me curou e foi embora. Quantos de nós estamos vivendo essa realidade, queridos? Quantos de nós fomos resgatados das nossas maldições, da nossa vida desgraçada, miserável, cheia de limitações, cheia de fardos, e nós fomos libertos de tudo isso. Mas nós ainda não conhecemos profundamente aquele que fez essa obra em nós. Jesus ainda é um ilustre desconhecido para cada um de nós.
Nós desfrutamos da sua graça, mas não desfrutamos do agraciador. Nós experimentamos a sua bênção, mas não experimentamos o abençoador. E a restauração da porta das ovelhas passa por isso, queridos. Você tem que passar pela porta das ovelhas em primeiro lugar na sua vida, para que você possa conhecer aquele que morreu por você, que te resgatou da vida de pecado e que tem um propósito para a sua vida. Porque a salvação de Deus não é o fim, é apenas o começo daquilo que Deus quer fazer em você. Jesus não morreu naquela cruz, não foi simplesmente para tirar você do inferno e levar você para o céu. Foi para que você encontre o seu propósito e descubra o seu projeto de vida, para que você nasceu, para que você existe. E a partir dessa descoberta você passa a restaurar os escombros que são consequências das suas escolhas erradas e dos seus erros. Betesda é lugar de misericórdia, queridos. Mas o acesso a essa misericórdia de Deus não é tudo que nós precisamos. A misericórdia de Deus nos alcança para nos levar a algo maior, a algo muito mais além. É como a pescaria de Pedro que nós falamos há 2 domingos atrás. Jesus levou Pedro a pescar aqueles peixes porque ele queria mostrar para ele que ele tinha algo muito maior e muito melhor para ele. Jesus não queria que ele ficasse confinado naquela tarefa temporária e provisória que era ser pescador de homens, de peixes. Jesus queria que apontasse, que aquela tarefa deles apontasse para o eterno, que era ser pescador de homens. E alguém pode dizer, deve ter sido muito difícil Pedro ter deixado toda aquela pescaria lá na praia e seguido Jesus. E se você for perguntar a Pedro quando chegar lá no céu, diz, e aí Pedrão, tudo jóia? E ele vai dizer, tudo bom. Deixa eu perguntar um negócio para você. Qual foi o sentimento maior? O de perda ou tristeza quando você deixou aqueles peixes na praia? Ou de alegria e de prazer quando você viu aquelas 3.000 almas se convertendo no dia de Pentecostes? O sofrimento desse tempo presente não há de se comparar com a glória que está por vir, queridos. Não há nenhum preço que você pague nessa sua vida temporária que seja comparado à recompensa eterna que você terá no céu. E o contrário é verdadeiro. Não existe prazer nesse mundo terreno que seja comparado com o sofrimento que você passará na eternidade. A porta das ovelhas nos leva para Betesda. E de Betesda nos leva para o templo. Nós passamos pela porta das ovelhas, somos salvos, somos restaurados em Betesda. E aí então chegamos no templo, no lugar de adoração a Deus. Jesus, depois que curou o paralítico em Betesda, ele foi para o templo. A Bíblia diz que Jesus o encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa alguma, coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Aquele homem só conheceu Jesus no templo. Ele teve um novo encontro com Jesus, dessa vez no templo. E aí Jesus disse, você está curado, agora vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Em Betesda, o homem havia sido alcançado pela misericórdia de Deus e havia sido restaurado
No templo ele havia sido instruído como proceder. E a partir daí a Bíblia diz que aquele homem, conhecendo Jesus, o passou a falar dele para as outras pessoas: é aquele que me curou. Amém, amados? O encontro de Jesus nos leva ao lugar de misericórdia. Esse lugar de misericórdia nos leva ao templo, onde nós vamos para adorar a Deus. E quanto mais o adoramos, mais nos tornamos parecidos com Ele. E mais o conhecemos. E mais temos intimidade com Ele. E mais estamos aptos para proclamar a vida dEle por onde passarmos. Não havia ferrolhos nem trancas. Em todas as outras portas você vai ver que eles restauraram as portas e restauraram seus ferrolhos e trancas. A porta das ovelhas não havia ferrolho nem tranca. Era só empurrar e entrar. A porta do reino está acessível a todos e todos que quiserem entrar. A todos quantos o receberam, lhe deu o direito de serem chamados filhos de Deus. O Senhor Jesus não tem acepção de pessoas. Pode ser o pior assassino, o pior bandido, a prostituta mais devassa, o homossexual mais declarado, mais afetado, o viciado mais mergulhado no seu vício. A porta das ovelhas tem acesso livre para qualquer um desses entrar e ter acesso ao tanque de Betesda, ao lugar de misericórdia, e dali ao templo. Por isso não havia trancas nem ferrolhos. Outra coisa, a porta das ovelhas foi a única que foi consagrada. Edificaram a porta do gado, ou das ovelhas, a qual consagraram e levantaram as suas portas. Você não pode entrar na porta das ovelhas sem considerar a consagração que isso exige. O preço já foi pago para que você entre pela porta. Mas existe um preço para que você permaneça além da porta. É o preço de consagração. E esse preço o Senhor Jesus não vai pagar por você. É você que tem que pagar. É você que vai ter que dizer não ao pecado. É você que vai ter que fechar a porta para o pecado. É você que vai ter que dizer não às tentações. E as tentações virão sempre. Porque Jesus ele não orou para que não houvesse mais tentações. Ele disse: livra-nos do mal e não nos deixes cair em tentação. Então, a partir do momento que você passa pela porta das ovelhas, você tem a responsabilidade de assumir uma nova postura, uma nova conduta, que passa pelo sacrifício, que eu já falei, e passa pela consagração da sua vida. Existem coisas que não passam mais por essa porta. Lembre-se que a porta é estreita. Você não pode passar com muita bagagem por ela. Você vai ter que deixar coisas para trás. Você vai deixar coisas fora da porta, para que possa entrar por ela. E talvez seja isso que esteja impedindo de você restaurar as portas das ovelhas na sua vida. Porque abrir mão disso faz parte do preço que esse acabamento exige na nossa vida. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.
Vocês não se preocupem, nem tenham falsas expectativas. Nenhuma dessas portas vai significar a porta da prosperidade, a porta da bênção, a porta do milagre, a porta da vida boa, a porta do pare de sofrer. Nenhuma dessas portas vai ter essa conotação. Então, se você tem essa expectativa, você pode deixar parar por essa aqui. Não precisa nem ouvir as outras mensagens que nós vamos ter. Mas se você quer ser restaurado por aquilo que Deus está tentando construir na sua igreja nesses dias, então seja bem-vindo a esse lugar todos os domingos até o final do ano. Nós vamos estar trabalhando com essas portas. E eu tenho certeza que até o final do ano, se você abrir o seu coração e colocar em prática tudo aquilo que o Espírito tem falado à sua igreja nesses dias, a sua vida nunca mais será a mesma. A sua casa, a sua família, o seu casamento, relação com seus filhos, sua vida financeira, profissional, jamais será a mesma. Ao mesmo momento que Jesus se coloca como a porta das ovelhas, ele se coloca como o pastor das ovelhas. Aquele pastor que Davi disse que o Senhor é o meu pastor e não tenho falta de nada. E não sinto falta de nada. A partir do momento que você entra pela porta das ovelhas, você percebe que tudo o que existe após ela é o suficiente para a sua vida. Você não precisa voltar mais para buscar nada que ficou para trás. Você não precisa mais voltar para buscar recursos nem mantimentos lá fora. Dentro dos muros de Jerusalém tem tudo o que você precisa. Se você acessou a porta das ovelhas, você não precisa mais nada, isso é o suficiente. Essa é a única garantia que Ele lhe dá. Baixe sua cabeça. Coloque sua vida diante de Deus nessa noite. Pergunte-se ao Senhor se você tem sido como aqueles paralíticos de Betesda, que foi alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor, mas ainda não conhece o seu Salvador como deveria. Você ainda não tem conhecimento suficiente acerca da pessoa daquele que lhe salvou. Pergunte se você tem sido agindo como o povo de Israel, que durante 70 anos desfrutaram do funcionamento do templo, mas tudo à sua volta era desolação e destruição e ruínas, que apontavam para o pecado da rebeldia deles. Existem portas na sua vida que precisam ser restauradas, queridos. E o Senhor Jesus está querendo começar hoje por essa porta das ovelhas, onde tudo na sua vida deve começar em Jesus e deve terminar nele. Tudo aquilo que você tem construído fora dele tem que ser derrubado agora mesmo. Toda e qualquer edificação fora da porta das ovelhas deve ser destruída.
Pergunte ao Senhor o que você tem construído fora da vontade dEle, o que você tem construído sem que passasse pela porta das ovelhas, sem que passasse pela vontade de Deus, pelo propósito do Senhor na sua vida. E se você estiver disposto, diga: Senhor, eu abro mão disso agora. Eu renuncio isso agora. Eu renuncio Ismael, eu assumo Isaac como teu propósito, Senhor. Eu deixo tudo, até que tenhas tudo de mim, até que eu seja completamente teu, me entrego. Sim, tudo é teu, Senhor. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu, Senhor. Teu, somente teu. Faça a nossa oração cantada ao Senhor. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Existem coisas que você gostaria de deixar no altar do Senhor nessa noite. Coisas que você acha que tem impedido de você caminhar com Ele, de você prosseguir com Ele. Coisas que tem impedido de você restaurar a porta das ovelhas. Venha aqui na frente. Entregue ao Senhor. Consagre a Ele tudo aquilo que deseja. Que nos trouxe aqui, Senhor. Aleluia, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar.